Galera, voltamos para a nossa última parte de bacterioses, aula 3 de 3. Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online, ok? Olha só, gente, dando prosseguimento, nós vamos tratar a meningite. Meningite são inflamações das meninges. Nós, de forma específica, vamos pensar numa meningite de cunho bacteriano, causada pela Neisseria meningitis, ok? Conhecida como está aí, como gonococos. A carinha dela é essa, olha aí, ok? Parente da bactéria que causa gonorreia, tá bom? Mesmo gênero. Queridos, quando se fala em meningite, é relevante lembrar que o it mostra uma inflamação, uma infecção das meninges. Meningite, infecção, inflamação das meninges. As meninges, elas revestem o sistema nervoso central, não só o encéfalo, como a medula espinal também. De fora para dentro, vocês estão vendo a dura mater, depois vocês veem a aracnoide, e em contato com o córtex cerebral, vocês estão vendo a pia mater, ok? Então, observe, ó, dura mater, aracnoide e pia mater. Acharam? E aí vocês têm um líquido cérebro-espinal. A inflamação dessas meninges por bactérias deixa o sistema nervoso central em apuros. Por isso, é uma doença extremamente séria, com um quadro muito sério, ou mesmo com sequelas extremamente sérias. Um dos exames mais comumente feitos é o exame da nuca, pedindo que a pessoa chegue o seu queixo até próximo ao peito ou ao peito. Se a pessoa estiver contaminada, expressando a doença, ela vai sentir uma rigidez na nuca, o que caracteriza, dentro de um quadro mais amplo ainda de sintomas, a possibilidade da meningite. Perfeito? Então, meningite meningocócica é meningite de cunho bacteriano. Inalação de ar contaminado, tosse, espirro e fala, obviamente, de uma pessoa contaminada. Infecção inicial é pela garganta, onde vai sentir uma certa dor, né? Posteriormente vem a febre alta, náuseas, vômitos, forte dor de cabeça, sonolência e a rigidez que eu demonstrei a vocês na figura anterior. A morte por comprometimento do sistema nervoso central. Mas a doença é tratável com antibiótico, beleza? O doente deve ser hospitalizado, pois a patologia é altamente contagiosa. Ele deve ser retirado de imediato do contato de outras pessoas. E pessoas que tiverem contato com esse doente devem passar por um período de observação. E, obviamente, sendo constatado, vai seguir o tratamento nessa pessoa também. Vacinas. Vejam só que interessante. Conjugada C está incluída no calendário público de vacinação. Diga-se de passagem, nós, pelo SUS, temos um calendário excepcional de vacinas. No entanto, se você tem condições financeiras de se vacinar com a ACWY e a meningocócica B, você vai investir nas duas somadas uma quantia de cerca de R$ 1.100 e vai ter uma imunização um pouco mais ampla, se posso dizer assim. A meningite é uma doença muito séria. A sequela dela, ou as sequelas, vão deixar desde problemas cognitivos até mesmo amputação de membros, ok? Portanto, há de se tomar bastante cuidado com essa doença. Perfeito, pessoal? Meningite meningocócica. Peste bubônica. Essa é uma doença que tem um caráter histórico muito relevante. Peste negra, quem nunca ouviu falar. A Yersinia pestis, bacilo de Yersin, é a bactéria que causa a doença. E aí está ela. É uma doença muito séria, que compromete algumas partes do organismo, como o pulmão, e pode, sim, levar à morte. E levou, sim, milhares de pessoas ao longo dos tempos à morte. Aí está a pulga. A pulga vai veicular a bactéria do rato para o humano. Então, olhe só, a gente já vê uma forma profilática de controle, que seria eliminação dos ratos, controle da população de ratos, roedores urbanos, controle das pulgas, atuar com inseticida contra as pulgas, ou controle dos próximos disso. Todos são formas efetivas de controlar a peste bubônica ou peste negra. Queridos, transmissão por meio da pulga já apresentada, duas formas de manifestação clínica. Pneumônica,
onde os pulmões são atacados, e bubônica. Ok? A bubônica está explícita, olha, inflamação dos gânglios na virilha. Relativamente benigna, quero dizer que nem sempre leva à morte, um quadro mais brando. Já a forma pneumônica evolui como uma pneumonia, uma inflamação dos pulmões, e é quase sempre fatal. Peste negra é uma forma de falar peste bubônica, que eu já fiz, eu já relatei assim. Quando se fala peste negra, nós temos um caráter histórico muitíssimo rico, desde a chegada pela Rota da Seda até as questões atuais nos Estados Unidos, por exemplo. Vejam só, dizimou 50% da população do Império Romano durante o reinado de Justiniano. Já no século XIV, causou a morte de 25 milhões de pessoas na Europa. Esse número representava 1/4 da população europeia da época. E nos dias atuais, como eu disse, nos Estados Unidos nós ainda temos a ocorrência de peste bubônica. Não que seja um único país onde você encontra peste bubônica, mas é porque é um ícone em termos de produção científica. É, para muitos modelos, ou para muitos países, um modelo de sociedade capitalista. No entanto, ainda não teve o controle total e efetivo da peste bubônica. Perfeito? Olha só, galera. Esse traje é um traje histórico, inaugurado possivelmente por um médico que tratava pessoas na época da grande peste negra na Europa. É um clássico, né? Um clássico. A máscara parece o bico de um pássaro e totalmente negro. Pneumonia, galera. Pneumonia é uma doença que múltiplos agentes etiológicos podem ocasionar. Fungos, vírus, vermes e também bactérias. Nós vamos nos ater, obviamente, a uma bactéria, Diplococcus pneumoniae, ou simplesmente pneumococcus. Essa doença vai acometer o pulmão, como acredito, você já sabe previamente. Daí você vê uma seta indicando uma área, uma radiografia, mostrando uma área alterada, e do lado esquerdo você vê o agente etiológico, já demonstrado, Diplococcus pneumoniae. Transmissão por gotículas de saliva e secreção nasal, de uma pessoa doente, uma pessoa sadia. Inflamação de um ou de ambos os pulmões, causa febre, dor de cabeça, febre alta, tosse com expectoração amarelada ou cor de tijolos, dor no peito e nas costas ao respirar. Respirar seria fazer esse movimento de inspiração e expiração. Ok? Ou simplesmente, como alguns chamam, ventilação pulmonar. Galera, o tratamento, por ser uma doença bacteriana, se pauta em antibióticos para combate dos Diplococcus pneumoniae. Repouso e alimentação de qualidade são sempre bem-vindos em quaisquer quadros de patologias. Beleza? Sífilis, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível causada pelo treponema pallidum. O treponema está do lado esquerdo inferior. Daí você vê uma ferida na língua de uma pessoa, você vê uma outra pessoa mostrando a região do tórax e abdômen, tá vendo? Cheio de manchas, feridas. Vamos ver o que é isso? Então vamos voltar. Transmissão por relação sexual. Por isso nós a classificamos como uma IST. Mas pode ser por transfusão de sangue, pode ser via placentária, onde obviamente o feto recebe a bactéria via materna. Isso pode levar a aborto, lesões no fígado do feto, nos ossos, sistema nervoso, surdez e natimorto. Destaque para o sistema nervoso, que estando em formação vai deixar sequelas permanentes no indivíduo se vier a nascer, se obviamente não for abortado, como está descrito. Comprometimento do sistema nervoso, pulmões, fígado e coração. Isso no indivíduo parasitado pela treponema pallidum. O diagnóstico na fase inicial é realizado pela descoberta da bactéria nas próprias feridas. Aí sim faz sentido o slide anterior, onde o homem apresentava várias feridas no tórax e no abdômen. No estágio adiantado, somente o exame de sangue pode determinar a patologia. Ok, pessoal? 3 fases. Primeira fase, muita atenção, porque facilmente uma pessoa pode diagnosticar isso ou ajudar a diagnosticar isso em alguém. Olha só. Primeira fase, 2 ou 3 semanas após a infecção, ocorre a formação do cranco duro, principalmente nos órgãos sexuais e boca.
É o que estava representado no slide anterior, onde o indivíduo estava expondo a língua, ok? Não é muito usual na cavidade bucal, mas usual é na própria genitália, uma ferida com uma casca grossa, mais ou menos assim que você vai interpretá-la, chamado cranco duro. Já na segunda fase, mancha por todo o corpo, lembrou das feridas? Dor de cabeça, feridas na boca e garganta. E terceira fase, o cranco duro é restabelecido, ele volta, manchas vermelhas, comprometimento do sistema nervoso, cegueira, insanidade mental, complicações cardíacas, paralisia e morte. Ok? Logo, a sífilis é uma doença séria, mas que há tratamento viável e, sendo uma IST, é sempre relevante lembrar do uso de preservativo durante relações sexuais. Concordam, pessoal? Tenho certeza que vocês concordam. Moçada, tratamento feito por meio de antibióticos. Isso é fato. Nós sabemos que antibióticos são drogas que combatem bactérias. Tétano. Essa é uma doença que eu uso dizer que nós temos ou sabemos muito e ao mesmo tempo sabemos pouco. Nós sabemos e ouvimos falar sobre os cortes profundos, sabemos e ouvimos falar sobre coisas enferrujadas. O que nós sabemos não está errado, só que nós deveríamos saber um pouquinho mais. Então deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, a bactéria, Clostridium tetani. Essa bactéria, ela é anaeróbia estrita. Ela é parente do Clostridium botulinum, a bactéria que causa o botulismo. Só que diferente do Clostridium botulinum, a forma mais comum de causar problemas do Clostridium tetani é o esporo adentrar uma ferida e dentro dessa ferida a bactéria produzir a sua toxina. Então, no botulismo, a pessoa ingere a toxina botulínica. No tétano, a pessoa é contaminada com o esporo da bactéria. Esse esporo bacteriano, digamos, volta a ser a bactéria, passa a produzir a toxina tetânica que causa os problemas. É dessa forma que ocorre mais usualmente. É uma bactéria anaeróbia estrita, não esqueçam disso. Então, olha aí. Aí está o formato, a cara dela. Voltamos aqui, O bacilo encontrado na forma de esporos, pois trata-se de uma bactéria anaeróbia estrita, odeia oxigênio. Contaminação por material enferrujado, água suja, galhos, espinhos, solo e adubo animal. Tá vendo como eu expandi o que a gente já sabia? Não é somente algo enferrujado, é algo ou um local onde exista ou possa existir o esporo do Clostridium tetani. Essa é uma bactéria de solo. Além de ser uma bactéria de solo, é uma bactéria que também é expelida junto com as fezes de animais. Por quê? Porque ela está no intestino, no estômago de alguns animais. Portanto, um adubo, por exemplo, poderia ser comprometedor, como está aí no último item, adubo animal. A bactéria é anaeróbia obrigatória, logo, feridas profundas facilitam. Como, Charles? Simples. As feridas profundas vão ter câmaras locais específicos sem oxigênio. Sendo assim, uma bactéria que não gosta de oxigênio encontra condições ideais para o seu metabolismo anaeróbico. Fique claro, gente? Tá fácil. Produção de toxina tetânica provoca contrações e espasmo. Contrações involuntárias súbitas dos músculos do rosto, da nuca, da parede do abdômen e dos membros. Convulsões e paralisia respiratória, que pode levar à morte. Ok? Não é uma doença qualquer. No entanto, voltamos às mesmas frases. Não é uma doença que você tenha contato. No entanto, tenho total certeza, convicção de que é uma doença que você já ouviu falar centenas de vezes que existe vacina. Até porque a cada 5 anos nós devemos renovar a vacina contra o tétano. É assim que a gente fala. Agora, Charles, eu não tomei e eu estou com tétano. O tratamento é feito à base do soro antitetânico, principalmente. Mas também há o uso de antibióticos no tratamento do tétano. Certinho, pessoal? E aí o clássico que as pessoas usam falar, o enferrujado. Lembre-se, não é a única forma, mas é uma das formas de se ter tétano. Muito cuidado, pessoal. Desinteria bacteriana. Essa doença, na realidade, é um quadro clínico uniforme, homogêneo,
ocasionado por várias espécies de bactérias. Eu coloquei para vocês 3 gêneros que exemplificam isso, principalmente o gênero Shigella e o gênero Salmonella. Ao ter uma desinteria, uma pessoa qualquer, a gente não pode afirmar que seja de cunho bacteriano, a menos que se diga ser uma desinteria bacteriana. Por quê, Charles? Porque, por exemplo, uma amebíase, uma giardíase, que são protozooses, obviamente ocasionadas por protozoários, podem também manifestar um quadro de desinteria. Portanto, a desinteria é uma doença ou um quadro que ataca o intestino grosso e provoca fezes aquosas, cólicas abdominais, por vezes vômitos, que levam a uma desidratação. Se tratando de bactérias, temos aí 3 exemplos: gênero Shigella, gênero Campylobacter, gênero Salmonella. Então, olha só, pessoal. Desinteria é uma infecção do intestino grosso que causa diarreia severa com muco e sangue. Juntamente, as pessoas sentem dores, são as cólicas, no abdômen. Normalmente, a pessoa é contaminada por água e alimentos, onde vai ter a bactéria. Os sintomas são extremamente amplos, mas os mais comuns, a febre, a dor de cabeça severa e constante, a cólica e a diarreia, que pode ser muito fluida. Se essa diarreia for muito fluida, é possível que a pessoa necessite receber hidratação por via venosa, o que a gente chama de parentérica. Então, olha só, galera, o quadro sintomático pode durar de 3 a 7 dias e sumir, mas pode também não sumir. Isso depende de vários fatores. Como vocês veem, condições físicas, nutricionais, entre outras comorbidades, ou seja, doenças associadas que o indivíduo pode já ter. Com o quadro de desinteria associado, pode ficar feia a coisa. O quadro de desidratação é o maior complicador da desinteria. No entanto, por vezes, as toxinas produzidas podem chegar à corrente sanguínea e causar alterações em outros sistemas. Acontece assim: a desinteria se pauta pela desidratação. No entanto, algumas espécies de bactérias podem produzir a toxina, que caindo na corrente sanguínea se espalha e provoca alterações em outros sistemas. Depende da espécie de bactéria e depende da toxina que ela pode produzir. Beleza? O período de convalescência dura em torno de 1 mês, ou seja, a pessoa fica mal e se recupera ao longo de todo 1 mês. E os tratamentos, como já disse, consistem na administração de antibiótico para combatê-la, repouso e a hidratação, que pode ser por via parentérica, mais comumente por via venosa. Ok? Moçada, essa foi a nossa aula 3 de 3. Agora sim, fechamos e estamos prontos para fazer exercícios e praticar as bacterioses. Moçada, foi um imenso prazer ter ajudado. Dá uma olhada nas nossas outras aulas teóricas e quaisquer dúvidas, comentem aí no vídeo, ok? Beijão e cuidem-se!